Isso aí, galera. Vamos lá. Mais uma. Mais uma live. 7h30 da manhã. Mais um mês se foi. Julho ficou na lembrança. Agora é 1º de agosto. Vamos lá, vamos lá. Primeira live aí do mês de agosto. E hoje vai ser live em parceria. Essa é a live aí com o grande Juvenal, que já tá aqui na área, inclusive. E hoje vai ser uma live em conjunto. Grande Juvenal. Quando ele entrar aí, eu vou apresentar ele para vocês. Opa, olha ele aí. Fala, amigo, bom dia. Certinho? Ih, rapaz, agora que eu me dei conta do seguinte, eu vou ter que pegar o meu fone, porque aqui a saída só tá com o microfone, eu não tô te ouvindo. Rapidamente, Beleza? peraí, deixa eu só pegar Pode o ir? fone aqui. Pronto, agora sim, já foi tão automático, porque, porque eu faço, como eu não vou falar com ninguém, não vou precisar ouvir ninguém, eu faço só com o Aham. microfone. E aí você tá falando, eu falei, putz, eu peguei o fone errado. Esqueceu de ouvir, né? Pô, eu nem sabia que. Descobri agora de como é que você é vascaíno também é sofredor, cara. Mano, tá vendo? Por isso que a gente vence rápido na vida, pô. A gente Pô, aprende a lidar com as adversidades e toca a vida. carioca e vascaíno não tem dificuldades, né, cara, na vida, né? Não, não tem, não tem, não tem. A gente aprende desde cedo. Legal. Aqui em Curitiba eu tô torcendo pro Atlético, cara. Já cansei de sofrer já, eu virei atleticano aqui em Curitiba agora. Ah, não, mas é isso, cara. Eu já nem me ligo mais em futebol, assim. Confesso que eu já deixei de mão, porque é só pra ter estresse, só pra passar raiva. Deixa quieto, vou, vou focar em outras coisas. Confesso que eu já nem me ligo mais em futebol. Mas é isso, Legal, sou cara. vascaíno aí. Bacana, bacana. E bom dia aí para todos aí que estão participando também, né? Começando o mês de agosto aí, bem bacana também. Sim. Para quem não sabe, amanhã vou dar mais uma palestra, a mesma palestra que você participou Aham, antes lá no Rio de Janeiro, lá na Smart sim. Summit, né? Claro Aham, que com algumas atualizações de novo, mas a ideia é trazer um sim. conceito básico aí, o que é fundos imobiliários, você pôde participar, né? Então é uma maneira bem didática ali, desde o básico ao avançado, né? Compartilha um pouco do que são fundos imobiliários do conceito, como Sim. algumas sugestões, né, de como escolher, como chegar na carteira de fundos imobiliários. E a ideia aí também é até pegar alguns insights aí com você para a gente poder falar um pouco mais desse setor que está bem comentado aí ultimamente. Não, sem dúvida, sem dúvida. Galera, vamos lá, vamos começar aqui. Bom dia, vou apresentar o Juvenal aí para a gente poder seguir aqui com a nossa live. O Juvenal, ele é um dos sócios aí da Invest Smart, tá? O Juvenal é carioca, assim como eu, torce para o Vasco, assim como eu, né? E aí tá desbravando o mercado financeiro aí em Curitiba, tá? Tá em um dos maiores escritórios, se não o maior escritório da XP. São mais de 40 bi sob gestão, né, da Invest Smart, não é? Não, hoje, tá chegando, hoje bateu 18 bi, 8 bi. 18 no caso. Os grandes números que a gente tem hoje são mais de 80 equipes, né, mais 80 escritórios, no caso, em todo o Brasil, mais de Uhum. 1.300 colaboradores hoje e mais de 90 mil clientes. Então, se você pegar a estrutura hoje do escritório da XP, de fato, né, considerando escritório somente, outros escritórios se tornaram corretora, né? Então, de escritório mesmo, hoje nós somos o maior da XP e tem um caso até interessante, né? Que o maior escritório do BTG, a gente não fala nome aqui, é claro, mas o maior escritório do BTG tem aproximadamente 500, 600 pessoas, a gente está com 1.300 já. Então, hoje, em termos de estrutura, você conheceu lá a nossa matriz, se eu não me engano, lá no Rio também. Nós somos hoje a maior estrutura, seja de pessoas, seja de escritório do Brasil Uhum. e também da XP, no caso.
Beleza, beleza. Isso aí, muito bom. E o Juvenal, ele é um dos responsáveis aí pela parte de fundos imobiliários. Tive a oportunidade de conhecer ele há 2 anos atrás, numa palestra. A gente se conectou nesse ano, inclusive. A gente se conectou mais, estreitou os laços e estamos aí. Essa já é a nossa terceira ou quarta live em conjunto. Terceira. Terceira live, não é? E Terceira. aí, estamos aqui para trazer mais um pouco de insights. Então, Juvenal, a ideia aqui, você já me viu aqui em algumas lives, tá? A ideia é comentar notícias, trazer aí alguns insights, tá, sobre fundos imobiliários. Aí eu quero que você fique também bem à vontade para trocar ideia, para dar aí a sua visão, né? Você do lado de um escritório, né, respondendo por um escritório de investimentos, eu imagino o tanto de dúvida, o tanto de gente batendo aí no telefone, batendo na porta quando a gente tem algum problema com o fundo imobiliário, quando a gente tem alguma oscilação mais forte. Então, a tua experiência vai agregar muito aqui para o nosso bate-papo, né? E aí eu gostaria de começar aqui. A gente ontem onde teve a data de corte de diversos fundos imobiliários, eu separei até aqui algumas notícias, tá? Para a gente comentar. E aí, a grande maioria dos fundos imobiliários anunciaram os dividendos que vão pagar agora em agosto, tá? E aí, eu quero trazer uma notícia aqui que é sobre o HGLG, tá? Ele anunciou o pagamento de dividendos dele, e aí o HGLG vai pagar 1,10, tá? Ele vai pagar 1,10 em agosto. E aí, aquele investidor que olha só o dividendo pode ficar pensando, poxa, mas no mês passado, no mês agora de julho, ele pagou 1,50. Agora em agosto ele vai pagar 1,10. O que está acontecendo de errado com o fundo? E aí é que entra a importância da gente olhar o histórico de pagamentos e entender que em alguns momentos a gente vai ter pagamentos não recorrentes. Exato. Tá? Geralmente ali, né, no final do primeiro semestre, no final do segundo, a gente tem pagamentos maiores de dividendos porque o fundo acaba distribuindo um pouquinho do caixa, ele acaba pegando aquela reserva não distribuída e colocando ali como se fosse um 13º, um 14º aí para o cotista. Então, o dividendo ele acaba ficando um pouquinho maior nesses períodos. Tá? Então, o recorrente, aquilo que é fruto da atividade do HGLG mesmo, 1,10. Mês passado, 1,50 foi o resultado da atividade do fundo, mais uma grana não distribuída, mas um resultado que foi acumulado ao longo do semestre. Então, é importante a gente sempre colocar atenção naquilo que é recorrente. Isso é interessante porque na palestra que eu vou passar amanhã para o pessoal, no final da palestra ali, eu apresento algumas formas de você analisar um fundo imobiliário e uma delas que eu cito, né, não assim para você de fato analisar um fundo imobiliário, mas para saber qual é a recorrência dele, é ali conferir o que ele foi pago de dividendos, né, proporcionalmente, a cota, é claro, em porcentagem, nos últimos meses. Aí eu cito um exemplo muito engraçado daquele fundo imobiliário de Macaé que tinha a Petrobras como inquilina, que quando o Petrobras saiu, pagou um dividendo absurdo ali. Só que foi uma rescisão de contrato, né? E depois ele não pagou mais nada e a cota despencou. Sim. Então isso também é a forma da gente passar para o pessoal, porque assim, o que eu mais recebo, acho que você também, o que eu mais recebo é o pessoal pegando um dividend yield de fundo imobiliário ali, pega de quanto pagou no último mês ali na cota, ou pega pelo menos ali o anualizado dele, ali dos últimos 12 meses, joga ali e o cara às vezes compra fundo imobiliário de mesmo setor ali só porque tá batendo no dividend yield, né? Então isso assim é uma das principais dúvidas e até difícil de você apresentar ao investidor, que não é somente por essa forma que a gente olha o fundo imobiliário, né? Então acho que o pessoal bate muito porcentagem, porque também a taxa CDI tá alta, né? Então o cara compara com o CDI, o CDI tá dando 1,10, 1,13 ao mês, então eu quero superar isso. Sim. E aí não entende porque se você olhar isso no longo prazo, daqui a 1 a 2 anos, vai superar, é claro, mas hoje está praticamente no empate, né? E não é tão ruim, inclusive. Não, exatamente. E aí, um ponto que você tocou, que é bacana essa questão do dividendo, e eu até fiz um post sobre isso ontem, que é o seguinte, vale até como uma regra de bolsa. Não é porque o dividend yield está alto que o fundo é bom, da mesma forma que não é porque o dividend yield está baixo que o fundo é ruim. Tá? Se a gente for olhar a fórmula do dividend yield, o preço da cota está embaixo. Então, se a cota valoriza, o dividendo está constante. Se a cota valoriza, o dividend yield cai. Exato. Eles são grandezas inversamente proporcionais, o dividend yield e o preço da cota.
Se o preço da cota cai, o dividend yield sobe. E aí, Exato. imagina, você pega um fundo, como a gente tem alguns cases no mercado, a gente pega aí alguns fundos que perderam o fundamento, que estão com maiores dificuldades ali na carteira, que estão com inadimplência. Esses caras desvalorizaram muito por conta de perda de fundamento, e aí o dividend yield foi lá para cima. Mas e aí? É uma boa oportunidade? Não é? Poxa, é um fundo que está com uma carteira bem complicada, que está perdendo qualidade. Será mesmo que vale a pena? Na época, esse fundo imobiliário que você falou de Macaé, ele apresentou aí, chegou a bater dividend yield de 30%. De Poxa, mas 20% eu me lembro. entendeu? De 20, 30%. Então, poxa, será que realmente aqui está valendo a pena? Pô, mas é um É, fundo a que só cota tem caiu um 40 no imóvel. outro dia, né? Ele pagou Exato. 20, a cota caiu 40, aí perdeu menos 20 no caso. Exato, exatamente. Então, assim, cara, será que vale a pena? Então, por isso que é importante a gente sempre olhar o histórico e entender o que está acontecendo, tá? Poxa, a HGLG vai pagar menos dividendos do que no mês passado. Sim, mas no mês passado ele pagou uma reserva que estava acumulada. Isso é muito comum em fundos de tijolo também, quando tem venda de imóvel. Sim. E a gente tem visto alguns fundos imobiliários venderem aí imóveis, tá? E aí a gente acaba tendo um resultado ali, tem um lucro, e aí o fundo distribui esse resultado, tá? Só que isso é um resultado não recorrente. A ideia do fundo de tijolo é comprar imóvel e alugar. Ele não vai ficar vendendo imóvel toda hora, até porque uma hora vai secar a fonte, não vai ter mais imóvel. Exato. Então, não é algo recorrente. Esse giro, a gente já falou sobre isso aqui em outras lives, tá? Mas esse giro do portfólio, ele também dá até uma indicação ali da gestão ser mais ativa, vender o que já não faz mais sentido, colocar dinheiro e oportunidade. Então, isso é interessante, tá? E aí, por conta dessas vendas, a gente acaba tendo ali um resultado maior em algum determinado mês, a gente acaba tendo uma distribuição mais alta, beleza? E, Juvenal, você tocou nesse ponto do CDI, tá? A gente está em vias aí de ter a reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária, Amanhã, tá? né? Pois é, exatamente. Já começamos agosto com tudo já. E aí a gente vai ter aí, provavelmente, é uma expectativa do mercado, provavelmente a gente deve ter alguma queda na taxa Selic. Eu imagino que você receba também bastante essa pergunta, tá? E aí eu Uhum. quero que você traga aí a sua visão, tá? A Selic caindo, o que que acontece com os fundos de papel? Antes de você responder, quero só reforçar, a galera que está aqui, ó, tá com dúvida, pode mandar aí nos comentários, tá? Vai ser um prazer responder. Então, manda aí. A ideia é fazer um bate-papo aqui, beleza? Então, tá com dúvida? Pode mandar nos comentários que a gente vai responder aí, beleza? E aí, Juvenal, queda da Selic, o que vai acontecer com os fundos de papel? Olha, se você tomar como base ali cotação de mercado, eu acho que por natureza, assim, o que a gente precisa trazer, né? Essa resposta ela poderia ser simples, mas para a gente viver o mercado ela se torna um pouco meio complexa, né? Por exemplo, quando você olha o mercado de fundos imobiliários comparado com o mercado de ações, pessoa física tem um número muito relevante. Então, hoje no mercado brasileiro, não estou considerando o americano, mas o Sim. mercado brasileiro de fundos imobiliários, pessoa física ela domina muito. Se Uhum. pessoa física domina, a gente tem que analisar como a pessoa física ela se comporta. Ela é Sim, muito psicológica, então ela vai muito pela notícia de mercado. Então, se sim. você tomar somente esse parâmetro, a expectativa é que não somente os fundos de papel, mas com fundos imobiliários tende a ter uma valorização da cota porque o pessoal fica muito animado, vai cota de juros, vai cair, essas coisas. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente olha fundos de papéis, geralmente eles estão com a exposição ali em crédito privado. E crédito privado, pelo menos se o fundo imobiliário, aí tem dois cenários. Se o fundo imobiliário de papel ele teve uma exposição comprada há muito tempo atrás, na prática ele vai ganhar um pouco mais pela marcação a mercado ali dos ativos dentro da carteira Sim. e com isso tende a se tornar mais atrativo ali, porque ele vai ter um prêmio de risco embutido bem interessante. Se o fundo imobiliário ele comprou recente esses créditos privados, aí a pancada vai ser muito maior, porque, por exemplo, ele pegou os ativos que pagava há 2 anos atrás IPCA mais 6, por exemplo, há Sim. 2 anos, há 4, 5 meses, esse mesmo ativo pagava IPCA mais 8. Então, para esse fundo que se posicionou recente, ele vai ter uma valorização maior. Então, se você tomar como base somente análise macro e análise de número de fundo imobiliário, sem considerar que o investidor vai ficar animado,
tende a ter uma resposta interessante, porque, na verdade, aonde que o crédito privado ele se torna interessante? Justamente quando a taxa de juros cai, porque ele ganha na marcação a mercado, né? Isso é uma composição de um fundo de papel. E também a gente não pode esquecer que o que são fundos de papéis? São dívidas imobiliárias. Então, se a minha dívida hoje ela custa 14% ao ano, a partir do momento que, por exemplo, cai para 12%, a minha dívida se torna mais barata. Então, para quem está posicionado ali, as incorporadoras, no caso, que vão emitir essa dívida, as construtoras que estão emitindo essas dívidas, tende, claro, não é uma fórmula mágica, mas tende a ser beneficiada com esse corte de juros. Não acredito no corte de juros mais do que 0,25%, Uhum. estourando ali 0,5%, estourando, mas não acredito mais do que isso. Mas Sim. já é um bom começo, e se você olhar a curva de juros para 10 anos, por exemplo, ela já está apontando queda de mais de 3% no caso percentuais, né? Sim. Então, assim, é, essa queda de juros hoje pelo Copom amanhã, por exemplo, a expectativa no caso, não vou dizer que vai cair de certeza, ela já está Sim. precificada já no futuro já, né? Então, assim, por isso que cota de fundo imobiliário está valorizando bastante, que o pessoal já está aqueles pagamentos tão monstruosos que animou o pessoal, mas eu acho que vai ser beneficiado. Não, beleza. E aí você tocou no ponto, né, que é bem interessante, que a gente começou a ver isso também em 2019, que é o mercado chegou a bater ali de 19 para 20, o mercado chegou a bater ali 119 mil pontos, né, a bolsa. Sim, A gente viu que a gente começou essa queda de Selic, né, renda fixa menos rentável, começou a galera a migrar ali para a bolsa. Então a gente começou a ver muita gente entrando em fundos imobiliários, entrando até mesmo em ações para poder justamente pegar esse hype, né? E aí uma pergunta, e é legal você ter comentado isso, porque realmente a gente começa a ver um monte de gente, a gente já vê o mercado de fundos imobiliários bastante aquecido, bastante gente migrando para a renda variável, e isso porque o mercado só está precificando expectativa de corte, a gente ainda nem isso. tem corte. Então, de fato, a gente ainda tem um potencial, e aí a gente precisa ser muito prudente para falar isso, tá? É renda variável. Então, não existe falar que o mercado vai subir, não existe falar isso. Então, tem que se ter muita responsabilidade, por isso que é potencial, tendência, porque se vai acontecer ou não é outra história. Não. Se vai valorizar ou não é outra história. A gente pode ter diversas coisas no meio do caminho e aí a gente acabar atrapalhando esse rally de alta, tá? Mas uma coisa que também eu recebo bastante aqui é sobre, a queda da Selic e como é que ficam os dividendos de fundo de papel. E aí é interessante, tá? A gente pode olhar essa questão da queda da Selic, olhando para fundos de papel, que a gente está falando aí de dívida, tá? A gente pode olhar por dois aspectos. Primeiro deles, dividendo. Se o fundo tiver uma exposição maior em CDI, de fato, com a queda da Selic, a gente vai acabar vendo ali uma redução na parcela de correção monetária, e aí, obviamente, a gente vai ter dividendos menores, mas não porque o fundo está perdendo qualidade, é só por causa da exposição dele a um determinado indexador, e esse indexador está em queda. Foi o que a gente viu também no ano passado. Eu gosto de reforçar isso para trazer essa tranquilidade para as pessoas de que o dividendo caiu, mas não é porque o fundo perdeu qualidade, mas sim porque ele está reagindo ao que está acontecendo na economia. E aí, Sim. no ano passado, se a gente for pegar também os fundos de papel, principalmente aqueles atrelados ao IPCA, a gente vai ver ali que a gente teve um período de queda de dividendos muito forte por causa daquele período de deflação toda, por conta lá do corte dos combustíveis. E aí a gente Uhum. viu diversos fundos cair nos dividendos, e aí o mercado levou isso para um nível de estresse muito alto. Tá? Então, tende a acontecer a mesma coisa com a queda da Selic naqueles fundos mais expostos em CDI. Só que a gente tem um outro ponto, que é o seguinte: taxa Selic norteia taxa de juros, é a nossa taxa básica de juros. Então, se a Selic cai, os juros como um todo tendem a cair. Então, o crédito ele fica mais barato. E aí lembra, fundo de papel monta carteira de dívida. Num cenário onde eu tenho uma Selic mais baixa, eu tenho um endividamento mais baixo.
Ou seja, menor tende a ser o risco de inadimplência. A gente viu diversos fundos imobiliários aí nesse ano pipocarem casos de inadimplência, tá? E o fato da Selic estar mais alta é um fator que contribui para isso. Então, você pode ter ali redução de dividendos por causa de correção monetária, mas no outro lado você tem um ambiente muito mais tranquilo para a manutenção de fluxo de caixa e um ambiente muito mais tranquilo para quitação de dívidas, porque você tem um momento de crédito mais barato. A galera costuma focar muita atenção naquilo de ruim, né? Ah, e os dividendos, mas esquece que o cenário fica mais favorável para o pagamento de dívida. Sim, sim, exatamente. E também com base no que o Igor perguntou ali sobre fundo de crédito Uhum. estruturado, ele perguntou ali que queria entender um pouco mais ali sobre esse fundo. O fundo de crédito estruturado ele vai se tornar praticamente isso que o Anderson falou, né, de fundo de papéis. E aí a gente pode pegar a explicação disso de trás para frente. Crédito estruturado. O que é um crédito estruturado? É um crédito hoje que não está disponível em prateleira, né? Uhum. Então, se uma empresa hoje ela vai lá no banco e fala o seguinte: eu preciso de um capital de giro. E aí, e aí no caso, ela vai ver lá na prateleira o que tem. Vai pegar um capital comum, um empréstimo comum. Aí vamos supor o caso de uma construtora que está. A gente está tendo um caso desse dentro do escritório, né? A construtora que precisa emitir, por exemplo, um CRI para custear um empreendimento dela de 100, 200 milhões. Sim. Isso é um crédito estruturado. Então, ela vai estruturar um crédito com base em garantia, com base em fluxo de caixa, com base em todo o balanço dela. E aí, com isso, um banco de investimentos, por exemplo, a XP vai estruturar esse CRI para ele, ou uma securitizadora depois. E aí, nesse caso, depois você vai vender esse crédito para algum fundo ali que vai estar interessado em comprar. Ou Uhum. seja, ele vai antecipar o antecipado. Então, a construtora emitiu a dívida e depois um fundo vai se interessar. Ah, tua dívida vale 100 milhões, eu pago, exemplo, eu pago 80 milhões por ela. Então, vai antecipar o valor está estruturado. Então, ele compra um fluxo de caixa, então ele compra uma dívida de longo prazo de uma construtora que vai pagar ali, de acordo com a venda do empreendimento, e o fundo em si vai antecipar aquele valor, é mais um desconto ali, é como se fosse uma antecipação de cheque que eu quero fazer para um amigo meu. Então, Uhum. assim, é uma analogia bem simples, é claro. E Sim. aí, nesse caso, o que acontece? Isso é um fundo de crédito estruturado. Então, esse fundo de crédito estruturado, ele pode sim se beneficiar com aquela taxa de juros, mas, assim, é uma exposição de risco maior porque é aquilo que o Anderson falou. O teu risco é o emissor, né? O teu risco é a empresa em si que está emitindo a dívida. Então, assim, é um fundo que tende a pagar mais, mas também o risco é muito maior. A exposição de risco bem interessante. Sim, e aí eu tô lendo um livro, até postei um story sobre ele no domingo, que é um livro muito bom que é só focado em fundos de crédito. É o Guia Definitivo para Entender Melhor FII e CRI, é o nome do livro. E ele Legal. fala, né? É muito legal esse livro. E aí ele fala, cara, você precisa entender que quanto maior o retorno que você busca, maior vai ser o risco que você vai precisar assumir. É, Então, a equação é essa. Não adianta você querer ter um alto retorno e querer um baixo risco. Não vai existir isso no mercado, não existe almoço grátis. Então, o investidor ele precisa saber onde ele está pisando, entender como é que funciona. Tá? E aí, só para a gente fechar essa questão, pegando e linkando com o que você falou lá atrás, muita gente olha só para yield, mas esquece de olhar, por exemplo, o que tem na carteira do fundo, sim, inadimplência do fundo, olhando para fundo de papel, inadimplência, olhando um parâmetro mais geral, a liquidez do fundo. Eu vejo muita sim. gente entrando em fundo imobiliário, mas um fundo que tem aí 100 mil, 200 mil de negociação diária, é um risco de liquidez mais alto, que não faz sentido você correr. Existem Qualquer, outras opções qualquer mais cliente grande que tirar a posição ali vai descontar a cota, vai puxar a cota para exato. baixo, né? Exatamente. Então, assim, são coisas que as pessoas acabam não se atentando muito, tá? Mas que são tão importantes quanto você olhar o histórico do dividend yield, tá? Exato. E ajudam a contar essa história. Então, o investidor ele precisa ter isso em mente. Pessoal, de novo, dúvida, pode mandar aí nos comentários, tá? Tô vendo aqui algumas pessoas que ainda não me seguem, tá? Então, convido também aí a seguir aqui, @oAndersonMoreira, tá? Todos os dias tem live aqui hoje, estou tendo o prazer de fazer essa live aqui com o Juvenal, tá? Todas as manhãs aí, incluindo sábados, estamos fazendo live aí por volta de 7h30, 7h40, sábado um pouquinho mais tarde,
tá? Mas a ideia é realmente comentar notícias, trazer um pouco de insight aí sobre fundos imobiliários. Então, quem ainda não me segue, peço aí para dar essa força aqui para mim, tá? E quem não segue o Juvenal, porventura não seguiu o Juvenal, segue aí também, tá? Que eu tenho certeza que tem muito conteúdo bacana vindo de lá também. O Juvenal tem uma baita experiência, então segue aí também, @Juvenal Oliveira Júnior, JR. Beleza? Maravilha. E agora Bora! deixa eu voltar com uma pergunta para você, Opa! Anderson. Aqui a gente recebe muita pergunta Bora! sobre um dos indicadores aí que eu gosto de analisar bastante, né? Mas ele não é aplicável tão prático a fundos de tijolo. Até você citou aí numa das lives que eu estava tomando café e eu estava assistindo tua live aí esses dias, e você falando sobre o P sobre VP de um imóvel de tijolo, né? Sobre a correção, como é feita a análise. Então, assim, hoje para um investidor que está querendo analisar fundo imobiliário, ele tem diversos setores. Quando ele entra no setor de tijolo, aí tem diversos subclasses de tijolo no caso, né? Mas Sim. qual é o que você enxerga assim? Eu digo isso assim, e eu reconheço com muita humildade que não é uma forma fácil de você calcular o P sobre VP, né, de um fundo de tijolo, até porque tem uma correção anual, nem sempre Sim. ali o fundo ele vai ter uma correção automática quando vende um ativo dentro da Uhum. carteira, ele não vai corrigir automaticamente. Então, Uhum. hoje, assim, para a gente analisar um fundo de tijolo, seja de hotel, de shopping, de outras coisas, o que você enxerga aí que é uma forma interessante de, pelo menos, tomar como base para analisar se, de fato, a cota está no preço de entrada mais barato que o valor patrimonial ou não? Cara, muito bom. Eu tenho usado, existem várias fórmulas para você fazer valuation, né? O valuation são fórmulas, são modelos que você usa para poder estimar o preço justo, o preço teto de uma operação. E aí, o que eu gosto de usar, que eu acabei aprendendo também, eu gosto de usar o modelo de Gordon. O modelo de Uhum. Gordon é um modelo bem simples, tá? Não é igual o fluxo de caixa descontado, que você pega perpetuidade, que você tem que fazer uma conta com HP12C. Não, essa aqui, cara, com a calculadora do seu celular você consegue fazer, é bem tranquilo. Então, como é que a gente pode pegar e, por exemplo, calcular o preço teto de um fundo de tijolo? Eu até mostrei isso em algumas lives aqui, eu fiz um Excelzinho e mostrei. Então, você projeta ali os dividendos que esse fundo vai pagar nos últimos 12 meses. O que, que eu tenho adotado como premissa? Quanto que ele pagou no primeiro semestre, rebato isso para o segundo. Então, eu Uhum. pego o resultado do primeiro semestre e dobro. Porque como fundo imobiliário, claro, como um fundo imobiliário de tijolo, tende a ter um dividendo um pouco mais constante, porque os contratos são revisionados anualmente. Então, como a gente tem menos oscilação, é claro, a gente pode ter saída de algum inquilino, aumento de vacância, enfim, alavancagem. Então isso acaba trazendo uma certa flutuação no dividendo. Mas, no geral, os dividendos tendem a ficar mais constantes. Então, eu pego e multiplico por 2 o resultado do primeiro semestre. Então, eu coloco lá por 2. Como agora a gente já vai ter os pagamentos de agosto, tá? Então, a gente já não está mais na metade do mês, a gente já passou da Uhum. metade do mês. Então, pega ali uma estimativa para 12 meses do dividendo. E aí, você vai pegar isso e vai dividir por uma taxa, tá? O que eu coloco nessa taxa? A taxa do IPCA mais longo, que está aí mais ou menos em 5,3, 5,4, tá? Uhum. Porque o fundo imobiliário está muito correlacionado com a NTNB, né, que é o Tesouro IPCA. Então eu pego o cupom ali, a taxa pré-fixada do Tesouro IPCA e coloco um prêmio de risco. Então, por exemplo, eu tenho ali um IPCA mais 5,3, beleza. Eu pego esse 5,3 e pego um prêmio de risco. E aí, esse prêmio de risco, eu analiso o fundo. Tá, é um fundo de qual setor? É um fundo, no caso, fundo de tijolo. Como é que está o histórico de vacância? Como é que Uhum. está o histórico de inadimplência? Como é que está o nível de alavancagem, ou seja, o nível de endividamento desse fundo? Liquidez, o portfólio. E aí, baseado nisso, eu pontuo ali um prêmio de risco, que eu coloco ali de 2 a 4%. Então, por exemplo, a gente falou do HGLG. O HGLG é um fundo bem robusto, está com uma vacância mais alta agora, mas é um fundo bem consolidado. Então, um prêmio de risco
pouquinho menor. XPLG, por exemplo, tem uma outra notícia dele aqui que a gente vai comentar. XPLG tem um patamar de vacância bem consolidado, é um fundo muito Uhum. robusto, então também um prêmiozinho de risco menor. Então, baseado nessas premissas, você tem ali um preço teto. Então, você pega a estimativa de dividendos dos últimos 12 meses e divide pela taxa do IPCA mais um prêmiozinho de risco que vai variar de 2 a 4. Então, é uma fórmula fácil de ser usada, tá? Você não precisa nem dominar o Excel. Na própria calculadora do celular você consegue fazer isso de boa. E aí você tem uma estimativa do preço teto. Porque, como você bem falou, o PVP para fundo de tijolo, ele fica defasado, Sim. porque o VP do fundo, ele só é corrigido, via de regra, a cada 12 meses. Então, você olhar o PVP num fundo que está com aquele indicador defasado, ele acaba ficando uma medida defasada. Isso é interessante, O preço, né? pois é, o preço ele altera diariamente, enquanto o mercado está operando, a gente tem uma flutuação no preço. Mas agora o VP, ele fica paradinho, tá? Uhum. E aí você acaba tendo um indicador que está atrasado e você tomar uma decisão de investimento baseado nisso não faz muito sentido. Então, o modelo de Gordon, onde você projeta os dividendos e divide por uma taxa, ele vai te ajudar bastante, tá? No cálculo aí de um teto de preço. O que é importante comentar, para a gente fechar essa discussão, o que é importante comentar é o seguinte, eu estava até falando sobre isso numa mentoria. Não existe valuation certo ou errado. Existe Uhum. valuation mais otimista, mais pessimista, mais realista. Então, você, na sua análise, precisa buscar o máximo de fundamento possível, tá? Para também não descolar muito da realidade. Se você for muito otimista, seu preço teto vai estar lá em cima. E aí você acaba ficando com um preço lá muito alto, sendo que aquele valuation, ele é pouco provável. Não vou dizer que é impossível, porque é renda variável, então não dá para dizer que é impossível, mas ele pode ser pouco provável. Da mesma forma que um cenário muito pessimista, ele pode ser ali um cenário também pouco provável. Então você acaba sendo mais restritivo para a oportunidade. Então, se você coloca um prêmio de risco muito lá em cima, você acaba diminuindo muito o teu preço teto. Então você E acaba se aí nessa fechando questão que você fica se oportunidade. limitando muito, né? Se você colocar o preço lá em Exatamente. cima, tu não vai encontrar, teoricamente, nenhum preço atrativo para você comprar também, né? Exatamente, exatamente. Então, o investidor ele precisa ter essa análise mais equilibrada, para que ele tente ficar o mais próximo ali da realidade. Como eu falei, não existe certo ou errado, tá? Mas o ponto é que se você for muito otimista, teu preço teto vai ficar lá em cima. E Uhum. aí o mercado pode ser que não atinja essa expectativa. Por outro lado, se você é muito pessimista e coloca o preço teto lá embaixo, você acaba fechando a porta para muitas boas oportunidades para fundos bem consolidados. E aí acaba sendo um cenário também ruim. Legal. E aí, uma pergunta também que eu ia tratar, Anderson, acho que é uma coisa que muita gente questiona, né? Eu recebo muita carteira aqui de fundos imobiliários, principalmente de ações também. E as Sim. pessoas basicamente dizem o seguinte: tô com a minha carteira de ações aqui, fundos imobiliários, o que que você acha que pode ser feito, né? E aí eu sempre falo o seguinte: olha, é difícil você começar a mudar uma carteira do meio do caminho, porque a analogia é você pegar um prédio todo destruído e você ter que aproveitar a estrutura para construir o novo. É muito mais fácil você zerar ele e montar a carteira do zero, né? Uhum. E muitas pessoas, né, não sei se isso chega para você também, acabam que, eu compro fundo imobiliário, eu compro fundo imobiliário na XP porque não tem taxa de corretagem, eu compro na RI porque não tem taxa de corretagem, na CLIA e qualquer outra corretora. Só que assim, a gente sempre fala que não existe, como é que eu posso dizer? Não existe barato ou caro para fundo imobiliário, existe preço justo. E aí, quando a gente se depara, por exemplo, com o imóvel, né, isso é interessante, porque eu não me sinto confortável de comprar um imóvel aqui em Curitiba sem uma ajuda de uma corretora. E Aham. aí, porque qual é a minha percepção? Será que aquele prédio de fato ali ele tá bem posicionado? Será que o mercado ali está bem atrativo? Então a Sim. gente sempre faz essa análise e para fundos imobiliários eu acho que não é diferente, né? Então assim, hoje você tem uma consultoria,
Eu não sou consultor, mas eu tenho um time de análise da XP que já faz essa própria análise de fundos imobiliários para mim, né? Eu só passo ao cliente na ponta final. Mas por gostar de fundo imobiliário, eu também gosto de analisar. Então, hoje, o que as pessoas têm mais colocado, seja para você, seja que você ouve também, quando vai falar em montar uma carteira de fundos imobiliários? O que as pessoas hoje mais colocam como ali, no bom sentido, de objeção para uma carteira de fundo imobiliário? Na minha visão, quando eu mais percebo, as pessoas estão muito preocupadas com o custo, né? Ah, não, mas tem um custo de corretagem, tem um custo ali, seja de consultoria. E para você, assim, quais são as principais objeções e o que você tem apresentado, né? Até o pessoal que faz parte da sua consultoria, como você consegue gerar esse valor para... Isso eu falo porque, assim, como eu conheço você e sei que você é uma pessoa muito boa no fundo imobiliário, é importante a gente propagar esse conhecimento assertivo, né? E mostrar, e não como é que a gente pode falar, né? A gente tem um ditado que fala para você no... Eu me esqueci uma palavra, mas é como se você estivesse desgastando o setor de fundo imobiliário, porque tudo é de graça, tudo é de Ah, graça, tudo é de graça, sem aham, aham, corretagem, né? aham. E como isso tem chegado para você aí, essas objeções das pessoas falando que quer montar uma carteira sozinho, por exemplo, ou com pouco tempo de mercado já acha que conhece todo o mercado de fundo imobiliário, como isso Sim. chega aí para você? Cara, essa questão do custo, legal você ter falado, porque eu nunca vivenciei essa objeção de custo, tá? Uhum. Mas a principal objeção que eu vejo aqui é realmente a questão da pessoa não querer ajuda, ela querer fazer sozinho. Assim, eu acho bacana, de fato, a pessoa entender onde ela está colocando o dinheiro, ter ali a autonomia que ela precisa. Então, afinal de contas, é o dinheiro dela. Então, ela de fato precisa ter essa autonomia. Só que quando você tem uma pessoa que estuda o mercado, que entende onde está pisando, que se qualificou para isso, seja com certificação, seja com pós-graduação, seja com graduação, cara, você fica muito mais respaldado para poder se movimentar. Então, é muito isso. Tipo assim, ah, poxa, não, mas eu acho legal o processo de acompanhamento, mas eu vou esperar mais um pouco, tá? E aí, tipo assim, às vezes a pessoa toma uma iniciativa errada, toma ali um passo errado, porque olhou só um indicador. Por exemplo, no início desse ano, eu recebi uma mensagem, uma pessoa desesperada, falando, poxa, eu coloquei num fundo tal, coloquei quase 40 mil nesse fundo por causa do dividend yield e esse fundo agora está caindo porque está tendo um monte de coisa. O que que eu faço? Eu falei, olha, eu tenho um processo de acompanhamento, agora eu não vou poder. Então, assim, Então vende, né? É mais fácil, né? Zero. então assim, esse é o ponto, tá? Então, muita gente acaba não querendo ter um acompanhamento por achar que, tipo, não, eu não preciso, não, isso é besteira. Só que não, nesse primeiro momento onde você está começando, e até mesmo quando você já está consolidado, você ter alguém ali para conversar, para poder validar um pouco o teu racional, para poder trocar uma dúvida, te mostrar coisas que você talvez não esteja enxergando, até porque, por exemplo, você visita aí empresas, visita gestoras, eu também aqui de forma independente tenho feito isso. Então existem coisas que a gente ouve, que a gente lê, que a gente encontra, que não está tão facilmente difundido no mercado. Então, eu falo, quando eu vou nas gestoras, eu falo que eu quero ter acesso a um conhecimento que o Google não me daria. Então a Legal. gente acaba ouvindo um pouco mais da história, ouvindo um pouco mais de coisas que não estão necessariamente no relatório gerencial. Não que a gente tenha informações privilegiadas, não é isso, tá? Mas é diferente quando você senta com o gestor, conversa, senta com a equipe de RI de um fundo, conversa, vê ali a apresentação. Tenho certeza que você já viu diversas apresentações aí de fundos de investimento, por exemplo. Sim. É diferente. Existem informações ali que são muito interessantes. Você consegue ter ali o feeling de como é que o gestor trabalha, de como é que o gestor monta a carteira, se posiciona. Então, essa expertise, a gente conseguir passar isso para a galera é interessante. Tá? Eu gosto muito de transbordar aquilo que eu aprendo nessas visitas. Tá? E aí, um outro ponto que é muito comum, e eu acredito que você também deve ver isso aí, é a questão de toda hora tem que comprar. Não, toda hora tem que comprar. Toda hora tem que comprar. Qual que é o fundo que eu vou comprar? E eu falo, cara, às vezes vale mais a pena
você fazer uma reserva de oportunidade, por exemplo. Sim. Ao invés de você colocar o seu dinheiro na sua carteira de fundo, mantenha uma reserva de oportunidade. A gente está no mercado de bull market, tá? A gente tem visto aí fundos saindo de... o IFIX, né, o Índice de Fundos Imobiliários, saindo de 2.900 pontos para bater quase 3.200. A gente está falando num período de 2, 3 meses, então a gente está realmente no cenário de bull market. Então, o mar de oportunidades que a gente tinha meses atrás, a gente já não tem tanto assim. Existem Exato. oportunidades? Existem, tá? Mas a tendência é que os preços fiquem cada vez mais altos. E aí, uma hora vai passar o preço teto. É inevitável, uma hora vai passar. Só que se você segue comprando indefinidamente e passa desse preço teto, você perde margem de segurança. Exato. Então, quando o mercado vira, você acaba amargando uma desvalorização muito forte. Então, você também montar uma posição para oportunidades é algo interessante. Então, eu tenho falado, eu vi alguns mentorados meus aqui, eu estou falando para a galera, cara, ó, vamos manter uma reservinha de oportunidade, ali uns 10% do patrimônio em caixa, para a gente aproveitar a oportunidade, porque elas surgem, tá? Elas surgem. E aí, quando surgir, a gente tem dinheiro para aportar. Então, se você pega todo o seu dinheiro e aplica tudo, legal. Você vai ter ali pagamento de dividendos ali acontecendo, bacana. Você vai aumentar a sua renda passiva, bacana também. Só que você deixa de ter caixa para aproveitar a oportunidade. E isso é importante, principalmente nesse cenário de valorização forte. Então, ter uma reserva para oportunidades é bacana. Então, essa também é uma grande objeção. Eu vejo muita gente preocupada em ter que aportar qual que é o fundo que eu coloco, onde que eu invisto. Mas, peraí, vamos dar um passinho atrás. Vamos montar uma reservinha ali de renda fixa, um tesourinho Selic ali que seja, para a gente aproveitar a oportunidade. Então, é dar uma pisada no freio nessa emoção toda para colocar ali uma grana para aproveitar preços ainda mais baratos. Isso é interessante porque assim, a gente está vivendo uma fase aqui, não sei se está chegando para você, e a gente tem um dos tops assessores que eu acho que está assistindo aí, que é o Igor Charello, né? Um dos principais assessores que trabalha muito com fundo imobiliário. E aí ele sabe como é que eu monto minha carteira com qualquer cliente. Eu geralmente sou muito conservador em relação a isso. O Anderson, você falou aí de 10%. Geralmente eu trabalho ali com 30%, 40% de caixa. Porque eu sempre falo com o cliente o seguinte... Eu falo com o cliente o seguinte, ó, se você vai trabalhar com um fundo certificado, com fundo imobiliário normal, qualquer classe de fundo imobiliário, a gente sempre estuda com o cliente um panorama acima de um ano, né? Porque assim, qual é o problema, né? E acho que, até para não caminhando um pouco para o final também da live, acho que as pessoas quando entram em fundos imobiliários, por ela ter acesso à cotação diária do preço ali, ela tem uma certa ansiedade, né? Então, assim, eu sempre falo o seguinte, ninguém compra imóvel hoje para vender mês que vem, ninguém compra imóvel para vender daqui a 6 meses. Então, o parâmetro de imóveis, aí eu vou dar exemplo da minha própria família, meus pais, eu me lembro de um imóvel, assim, de cabeça aqui, que meu pai comprou em 2008, e a gente vai começar a vender agora, por exemplo. Então, calcula aí 2022 menos 2008, aí o tempo que tá. Ninguém quer esperar esse prazo. Ninguém quer considerar um prazo acima de um ano, por exemplo. Quanto mais 5, quanto mais 10, quanto mais 15, quanto mais 20 anos, né? Então, a questão do caixa, para mim, ela é muito atrelada ao tempo. E é isso que você falou, eu acho interessante. Por quê? Acho que foi em 2022, ano passado, ano 2021, que rolou a possibilidade de tributação de dividendos de fundos imobiliários ali com o Paulo Guedes, né? Ano passado. E eu me lembro que... Foi ano passado, não foi? Isso, ano passado. Eu me lembro que um dia anterior, eu tinha comprado de um cliente específico, assim, muito amigo meu, inclusive, que ele vendeu o carro e aí precisou comprar fundos imobiliários, né? E aí eu comprei. No dia seguinte, caiu 3% o mercado em média, né? No dia seguinte. E aí eu falei para ele, cara, olha que oportunidade, vamos comprar mais um pouco. E aí eu me lembro que, na época ali, ele ficou um pouco preocupado, pô, mas tá caindo, não sei o quê. E aí é justamente nisso, né? O pessoal, eles têm a expectativa, né? De quanto mais está valorizando, mais está atrativo para comprar. E aí é como se... não vou dizer que é a mesma coisa, né? Mas é a mesma psicologia de quem entra em pirâmide. Você vê o negócio ali, tá pagando 5, 10%. Se eu não entrar,
tem aquele sentimento que você está de fora do mercado, né? E aí o Exato. pessoal pega essa psicologia, aplica em ações e fundos imobiliários e acha que se não entrar agora vai perder dinheiro. É o contrário, né? Então, essa questão de, para mim, de caixa, eu levo ele tão à risca assim, que eu sempre falo com meus clientes, eu sou mais conservador do que você imagina. Porém, eu te mostro, a gente brinca, né? Eu te mostro por A mais B que essa estratégia eu consigo minimizar o máximo possível de risco para você. Não é te garantir rentabilidade, mas eu trabalho no teu risco. Que é onde que eu acho que o cliente ele pode ter um benefício interessante com fundos imobiliários a longo prazo. Né? Então, Uhum. essa parte aí que eu falei para você de caixa, que você também citou, para mim é um dos pontos mais fortes e o que mais segura uma carteira de fundos imobiliários. Muito, claro, você já fez sua carteira, você já montou, junto com o Anderson ali na consultoria, mas paralela à carteira de fundos imobiliários, eu chamo isso de alavanca. Você precisa de alguma ferramenta para te alavancar, que é nesses momentos de queda, você pode comprar mais barato e aí você sai na frente, no caso, né? Não, exatamente, sem dúvida. Então, essa questão do caixa ela é importante porque você acaba tendo dinheiro ali para aproveitar oportunidades. E você falou a questão do preço, né? Eu gosto de trazer aí uma analogia que acho que ilustra bem ali o quão excêntrico e quão avesso é, ao nosso senso comum, o quão avesso o mercado ele pode ser, tá? Aproveita aqui, pessoal, ó, tiver dúvida, manda nos comentários. Se você ainda não segue o Juvenal, segue aí, @Juvenal Oliveira JR. Se você ainda não me segue, aproveita, segue aí, @o Anderson Moreira, tá? Eu gosto de trazer a analogia que é o seguinte, por exemplo, eu estou usando aqui o meu celular para falar com você, você está usando o seu celular para falar comigo, o meu celular é um iPhone 11. Hoje, um iPhone Uhum, 11, com o iPhone 14 aí na tela, o iPhone 11 deve estar aí valendo uns 3.500. Comprar um iPhone, uhum. pegar aí um iPhone 11 zero, hoje você deve pagar uns 3.500, 3.600 no máximo. Uhum. Né? Você toparia pagar R$ 6.000 no iPhone 11? Provavelmente Não. não. Porque, poxa, R$ 6.000, pô, você sabe que não é o preço que vale o iPhone 11. Por 6.000, você compra um iPhone 12, um 13, 14 não compra, mas um 13 Pro Max, talvez você compre, tá? Uhum. Então, você pagaria mais caro por aquele negócio? Não. Ah, agora se eu vendo para você esse mesmo iPhone 11 é R$ 3.000. Você vai ficar meio assim, mas provavelmente você vai comprar. Poxa, é 3.500. Tá 3.000 agora? Pô, legal, Parece que oportunidade. quando tá barato é golpe, né? Exatamente. Só que, cara, exatamente esse movimento que é contrassenso é o que as pessoas acabam fazendo na bolsa. É. As pessoas preferem comprar quando está mais caro e vibram, porque quando compram quando está mais caro, mas quando está mais barato, elas acabam. Ai, meu Deus, agora não é o momento de comprar. E aí eu gosto de também, pegando essa analogia do iPhone, é o seguinte, cara, o iPhone ele tá ali 3.500. Se eu te ofereço esse iPhone por 3.200, talvez você compre, porque, poxa, a média dele ali, pô, esse preço está abaixo da média. Agora, se eu viro para você e falo, olha, tem um iPhone 11 aqui, ele está R$ 500. Você certamente também não vai querer comprar, porque você vai ficar desconfiado. Tipo, cara, tem alguma coisa de errado nesse cara. Poxa, R$ 500 só, um celular que vale 3.500. Aí é que entra a questão de você ver também um fundo que está muito descontado. E aí a gente pode voltar lá na questão do PVP. Um PVP muito abaixo de um, ele não necessariamente, ele vai ser, via de regra, um desconto. Você vai ter de fato Uhum. um fundo com desconto, mas não significa necessariamente que é uma oportunidade. Exato. Então, um PVP muito abaixo de um, ele pode ter ali uma perda de fundamento. Então, você vê, você comprar um celular de 3.500 pagando 3.200 pode ser uma boa oportunidade. Você comprar um celular que vale 3.500 pagando R$ 500, alguma coisa de errado tem ali. Tem alguma coisa. Pode ter sido Então, roubado, né? pode ter sido roubado. Então, assim, eu gosto de trazer essa analogia porque ela ilustra bem e as pessoas, elas concordam com o que a gente fala quando bota aí alguma coisa do dia a dia, mas quando é na bolsa, o comportamento é completamente o contrário. Sim, As sim. pessoas preferem comprar quando o negócio está valorizado, quando está subindo.
E aí, quando o mercado vira, porque o mercado é cíclico, Sim. a gente acaba vendo pessoas preocupadas, pessoas desesperadas, justamente porque compraram num preço muito caro, compraram na euforia, não fizeram caixa, não se preservaram, e aí acabam deixando dinheiro na mesa, acabam se desesperando, acabam vendendo com prejuízo, tá? Coisa que poderia ter sido corrigida se a pessoa tivesse o devido acompanhamento, se a pessoa tivesse o devido conhecimento de onde ela está pisando. Exato. Eu acho que são isso, né? Os principais pontos aí. Fundo Sim. imobiliário, eu vejo que, na minha visão, né? Eu acho que é uma classe bem interessante para compor carteira. Eu, mesmo gostando de fundos imobiliários, mesmo tendo feito um curso de fundo imobiliário aqui para o escritório, eu tenho uma dificuldade de quem tem uma carteira 100% de fundos imobiliários. Eu tenho uma dificuldade com isso, porque eu acho que é você se blindar. É a mesma coisa da pessoa que tem todo o patrimônio imóvel, né? Então, assim, não é ruim, porque ele vai ter um fluxo de caixa interessante de aluguel por mês, considerando que tudo está alugado. Sim. Porém, como eu estou vendo muitos casos de cliente nosso agora, está precisando vender. E aí o mercado agora, às vezes, não está para venda. E aí você fica Exato. preso ali sem liquidez, né? Então, assim, eu vejo que exposição 100% numa classe de investimento, eu tenho uma certa dificuldade com isso. Não é que eu proíbo o cliente fazer isso, o cliente é soberano. Sim. Mas eu tenho uma certa dificuldade quando o cliente ele fica comprado 100% da posição. No pior cenário, faz aquilo que você falou, pelo menos com caixa. Quer ter fundo imobiliário, pelo menos faz um caixa ali reforçado, que aí pelo menos você quebra teu preço médio e você vai gerir no teu risco, né? Mas Exato. eu vejo que o fundo imobiliário é uma classe bem interessante, está crescendo mais e mais. Eu não sei se você tem um número de cabeça aí, ou Anderson, mas na última palestra que eu dei, tinha ultrapassado 1.900.000 CPFs aqui na Bolsa de Fundo Imobiliário. Você sabe hoje em quanto está aproximado? 2.200. 2.200. Então, cresceu 300 mil praticamente. Legal. Isso. 2.200. A gente chegou a bater a marca aí de 2.200. Então, é realmente um mercado que está em franco crescimento. Tem muito ainda para crescer e eu acho que a nossa função também, já caminhando aqui para o final, eu acho que a nossa função também, tá? Você aí no escritório, eu aqui fazendo o meu trabalho, com as consultorias e tudo mais, fazendo as visitas, né? Eu acho que a gente tem um trabalho muito importante de mostrar possibilidades dentro do mercado de capitais, de mostrar ali que existe sim uma forma de você construir ali uma renda passiva para o seu futuro, para a tua aposentadoria, para a perpetuidade aí da sua família, para as próximas gerações. Então a gente tem um trabalho de muita responsabilidade que é mostrar como fazer isso da forma mais adequada, respeitando objetivos, perfil. Então é um trabalho com muita responsabilidade, com muita seriedade. Tá? Então o nosso papel aqui de levar conteúdo, de mostrar como fazer, realmente é um papel muito relevante. Então, e a gente tem ainda muito trabalho pela frente, a gente está falando aí de 1% da população brasileira que investe aí em fundos imobiliários, é um mercado que está em franco crescimento. Na palestra até tem uma foto que eu coloco lá que nem eu mesmo acredito, né? Que em 2018 era aproximadamente 100 mil investidores em fundos imobiliários, né? Toda vez que eu falo aquilo na palestra lá, nem eu acredito naquilo. Falei, cara, como é que cresceu tão rápido assim, né, cara? Muito, Incrível. muito. Não, se você for olhar o gráfico, vem assim em linha reta, depois Vai é dar uma um pulo, assíntota quase. Ele é uma assíntota, é absurdo, né? Então, realmente, essa questão da criação de conteúdo, de mostrar ali como investir, então, isso acaba também contribuindo para que as pessoas tenham mais segurança e aprendam mais, tá? Legal. Por outro lado, isso também acaba as pessoas acabam pegando ali, dividend yield mais alto, beleza, então só vou comprar esses caras. Então, tem que ter uma certa responsabilidade ali na hora de falar, na hora de mostrar, mas é isso. Né? E tem um Então, assessor lá da equipe lá que é teu fã, Anderson, o Igor ó, Charella aí, que é o cara de nobiliário ó, aí, que te boa. acompanha há muito tempo aí. Boa, boa. Não, eu tô ligado no Igor. O Igor tá sempre que ele pode, ele tá sempre curtindo aqui uma publicação, tá sempre interagindo, ele entra nas lives também. Legal, né? Legal. O Igor já acompanha já de algum tempo aí também, ele tá sempre presente aí, sempre que ele pode, ele tá sempre presente aí. Muito Lá carinho aí, muito obrigado. do escritório lá, acho que ele é o assessor que mais trabalha fundos imobiliários. É claro que eu trabalho Aham. também, mas como eu estou recuando um pouco na assessoria ali, mais focado na gestão, né? Então acaba que eu estou recuando um pouco na atividade. Mas eu acho que o Igor ali do escritório é o assessor que mais tem CPFs, inclusive em fundos imobiliários, seja esse tipado normal. Boa. Então ele é um dos
responsáveis aí por esse crescimento. Parabéns, Igor. O Igor é top, o Igor é top aí. Boa, E aí, boa. Anderson, enfim, obrigado aí pelo convite aí, que é sempre uma honra poder conversar, né? Acho que a gente aprende Imagina. bastante dos dois Sim. lados, né? E deixar o último recado aí, então, para quem não conhece aí, eu sou o Juvenal, sócio aqui da Investmart, que hoje é um dos maiores escritórios residenciais da XP. Meu trabalho aqui como assessor, diferente do Anderson, é somente educação. O Anderson aí, eu tive a honra de conhecer, ter uma consultoria muito top em relação a fundos imobiliários. Eu não presto consultoria, né? Então, meu trabalho é, no bom sentido, eu sou o clínico geral. O Anderson é o especialista, então eu pego o cliente, trago para cá, analiso todo o patrimônio. Fundos imobiliários pode compor a carteira dele, pode compor a carteira dele, mas aí quando entra em fundos imobiliários, o especialista é o Anderson, já não sou eu mais, né? Então, por gostar muito do setor, eu até estou querendo mais para frente, né? Até para quem está acompanhando aqui a live também, eu estou querendo desenvolver um conteúdo só para assessor, né? Então, não sei se você participou, acho que você participou em 2022. Tem uma cliente, não vou falar o nome dela aqui porque ela me segue também, Aham. e aí eu acho que a live você vai postar também que vai ficar gravada, mas foi interessante porque ela sentou lá na frente da palestra e ela me perguntou sobre. Ela fez muita pergunta sobre o fundo imobiliário. E aí Aham. no final, assim, eu até pedi desculpa para ela, que pareceu que eu não sou arrogante, mas pareceu que eu fui arrogante com ela, porque ela perguntou assim. Mas o meu assessor não sabe explicar sobre fundo imobiliário. Não sei se você se lembra dessa pergunta. Eu Aí eu falei para ela, me desculpa, porque ele não estudou. E aí pareceu que foi uma resposta um pouco acho que eu ambígua, né? lembro. Eu acho que eu lembro. Foi Eu uma acho que eu das lembro, últimas sim. perguntas, assim. Tinha um cara lá também que queria me quebrar na palestra, queria me perguntar, queria me colocar na curva, fazer algumas perguntas meia doida lá. Ah, Mas eu ela lembro, eu lembro, eu lembro, eu você lembro, eu lembra, lembro. né? Mas Eu ela foi uma lembro, pergunta eu lembro. interessante que ela falou assim: ah, mas o meu assessor não sabe explicar sobre fundos imobiliários. Aí na hora, assim, como foi automático na minha Bate cabeça, né? Aí eu, pronto. foi baixo pronto. Eu falei, ah, mas por que que ele não estudou? Mas assim, foi num tom educativo mesmo, não, porque ele não estudou Sim. sobre fundos imobiliários, né? Então, inclusive, eu tô tentando, eu vou estudar sobre essa possibilidade também, de desenvolver a explicação sobre fundos imobiliários para assessor. Eu acho que o Perfeito. assessor hoje ele tem que ter uma visão muito macro aí em relação a todos os outros produtos, né? E eu acho que fundo imobiliário, como é um assunto que demanda bastante atenção, bastante conhecimento, só para você ter uma ideia, a gente vai fazer uma palestra amanhã aqui no escritório e a gente está reservando para nossos clientes e abrimos um poucos ali. Cara, praticamente está esgotando as vagas. Então, assim, só de divulgar ali, eu até É. tô mandando no WhatsApp, tá acabando as Sim, vagas, né? sim. Então, hoje é um assunto muito cobrado. Então, assim, logo, logo aí eu vou produzir um conteúdo só voltado para assessor, como Boa, apresentar, como explicar. boa. E aí, novamente, eu não sou especialista. O especialista é o Anderson. E aí o Anderson fica com a bola aí para finalizar aí. Não, beleza. Então, Juvenal, cara, uma honra muito grande ter você aqui. A gente troca bastante figurinha, a gente conversa bastante aí, né? E, cara, muita identificação por você. Você também aí saiu do Rio de Janeiro, enfim, para tocar aí o teu Curitibano projeto. agora, né? Pois Curitibano. é, você aí para tocar aí em Curitiba, eu vim aqui para São Paulo, coração do mercado financeiro, Faria Lima, aqui onde as principais gestoras de fundos imobiliários se encontram, aqui na Faria Lima, aqui no bairro da Vila Olímpia também. Então, tendo a oportunidade aqui de aprender bastante em diversos eventos. Agora, em agosto, vai ter mais um evento aqui, é o Ambima Summit. Vou estar lá também participando, não como palestrante, mas como Legal. ouvinte, né? Eu gosto muito de estar nessas imersões, eu acho que a gente aprende muito, faz muito network. Né? E se a gente for olhar para a nossa história, tudo começou num evento. Exato. Então, olha onde a gente está hoje, fazendo live aqui em parceria, né? Então, tudo começou num evento. Então, eu tenho muito carinho pela tua pessoa, aprendo muito com o que você também traz aí de conteúdo nas suas palestras, tá? Cada palestra é diferente da outra. Então, na palestra de 2021 eu aprendi alguma coisa, na de 2022 eu aprendi mais coisa, né? Acredito que quem for amanhã, eu queria muito ir, mas, enfim, não vai dar. Mas acredito que quem for amanhã vai ter uma outra palestra completamente diferente, né? E vai poder aprender muita coisa. Então, cara, é uma honra, tá? Então, hoje a gente comentou notícia, a gente trouxe insight, a gente falou de Selic, de fundo de tijolo, de dividend yield, de modelo de Gordon. Então, foi uma live muito rica. A gente batendo quase uma hora de live. Então, foi realmente uma live muito enriquecedora, tá? A live, ela vai ficar salva, então
Vou postar aí em parceria com o Juvenal, então vocês vão poder assistir aí nos dois Show. perfis, tá? E, cara, agradecer a presença de todo mundo aí, quem mandou dúvida, quem fez comentário, grande Igor aí, que participou do início ao fim aí da live, tá? A galera também, vi alguns mentorados meus que entraram, tá? E é isso, galera. Então, diariamente eu posto conteúdo sobre fundos imobiliários, o conteúdo ali educativo para mostrar como investir da forma adequada, como analisar indicadores de fundos imobiliários, comento notícias também, tá? Tem mentoria, tem curso exclusivo para fundos imobiliários, tá? E aí, você que ainda não me segue, te convido a me seguir aqui, @oAndersonMoreira, tudo junto. Se você clicar aí em cima onde está o nome da live, você consegue ver o meu perfil, consegue ver o perfil do Juvenal. Se você ainda não segue o Juvenal, segue aí, @JuvenalOliveiraJR, tudo junto também, tá? E é isso aí, diariamente postando conteúdo, diariamente fazendo live aí, com exceção dos domingos, porque domingo é dia de estar com a esposa, é dia de cuidar de casa, então É domingo a isso, é. gente não faz live. Mas de segunda a sábado aí, sempre de manhãzinha, fazendo aquele morning call, fazendo aquela batida de notícias aí para trazer alguns insights, explicar fundamentos do mercado, mostrar como investir da forma adequada. Juvenal, mais uma vez, cara, muito obrigado aí pela parceria. Conta comigo aí, mano. Vamos junto, meu amigo. Ótimo dia para você e bom trabalho aí. Valeu, galera. Bom dia, bom trabalho aí. Tamo junto, hein? Até amanhã. Tamo Valeu, junto. pessoal.